Olá, paz seja convosco, eu vos abençoo, em nome do Senhor Jesus Cristo e em nome de Deus nosso Pai, te abençoo em nome do nosso Deus e Espírito Santo. Glória a Deus nas alturas, mais uma vez estamos aqui reunidos com este propósito de ouvir a palavra do Senhor, de aprender tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Então, neste momento, eu gostaria de lhe convidar a fazer comigo uma breve oração, pedindo a Deus que nos abençoe para que possamos compreender a palavra que não é nossa, mas é dele. Então feche seus olhos, vamos falar com Deus nessa hora em nome de Jesus. Grande Deus, poderoso Pai, em nome de Jesus Cristo, seu Filho amado, nos colocamos mais uma vez na tua santa presença, humildemente, curvado ante a tua majestade, a tua santidade. Pedimos que o Senhor tenha compaixão de nós, tenha misericórdia, piedade de nós, porque somos falhos. Nós somos tão pecadores, ainda temos tanto que nos santificar, que nos separar dos costumes do mundo. Ainda falhamos tanto e muitas das vezes temos a ousadia de bater a mão no peito e proclamar que somos filhos de Deus, quando em verdade nas práticas nós temos sido mais filhos do diabo, Pai. Tem misericórdia de nós, tem piedade, tem compaixão de nós, porque falhamos tanto e temos tanto que mudar, tanto que melhorar, tanto que acertar, ó Pai. Nos ajude, Senhor, nos auxilie, dá suporte para que possamos viver de modo digno do Evangelho, de modo santo e casto, viver de uma forma saudável, agradável para com o Senhor e para com os nossos irmãos, e para com aqueles que hão de chegar à sua imarcessível luz. Muito obrigado por esse dia, muito obrigado por essa oportunidade, obrigado pela tua palavra. Te agradeço, Pai, em nome de Jesus Cristo. Que assim seja, Pai. Amém. E graças a Deus. Meus queridos, meus amados ouvintes, a palavra do Senhor para nós hoje se encontra na carta aos Hebreus, a partir do versículo 4. Nós vamos ler até o 10 e depois o versículo de número 14, os quais passamos a ler nesse instante em nome de Jesus. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue, e estáis esquecido da exortação que, como a filhos, discorre convosco? Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornados participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por um pouco tempo, segundo melhor lhes parecia.
Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Ninguém verá ao Senhor. Esta é uma palavra fiel, digna de toda aceitação, de que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar pecadores. O próprio Senhor Jesus Cristo é aquele que diz que os sãos não precisam de médico. Os doentes é que precisam de médico. Os sãos não precisam. Ele não vem buscar justo, e sim pecadores para que se arrependam. O Senhor quer tratar conosco algo severo da parte dele, algo muito sério. Esse é um texto muito sucinto para aquilo que nós vamos tratar neste momento, porque Deus quer, Ele requer de nós separação do mundo, divórcio com o mundo. O Senhor quer que nós jamais voltamos a praticar as obras infrutíferas das trevas. Ele tem nos comprado com o sangue do seu Filho, para que nós possamos viver de modo digno, de maneira santa e casta, sem depravação. Porque se nós andarmos de acordo com as nossas próprias vontades, de acordo com o nosso próprio desejo pecaminoso, nós só vamos praticar pecado em cima de pecado, porque a própria palavra ensina que um abismo chama por outro abismo, um abismo busca outro abismo. Devemos ter os olhos bem abertos e iluminados pela palavra, e não andar de modo como estão as pessoas do mundo, que são cegas. E Jesus é aquele que diz: acaso pode guiar um cego a outro cego? Acaso não cairão os dois numa mesma cova? O que quer dizer isso? Se eu andar de acordo com o costume do mundo, assim como o mundo vai cair no abismo eterno, assim nós também cairemos nesse abismo eterno. Então nós temos que ter iluminado o nosso entendimento para que possamos andar de acordo com a vocação com que nós fomos chamados. A palavra de Deus é o nosso referencial, é o nosso guia. E como podemos ver, o primeiro versículo que nós lemos é o versículo de número 4. O escritor aos Hebreus nos diz o seguinte: ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. O que quer dizer isto? Ele está falando que na nossa luta, a luta que nós lutamos, contra o pecado, nós não temos resistido até sangrar. É isso que está dizendo. Sabe aquela pessoa que fala: eu não consigo vencer esse pecado, eu não consigo vencer, porque toda vez eu caio no mesmo pecado, eu fraquejo, daqui a pouco estou errando no mesmo erro, estou insistindo no mesmo erro. Mas o texto é muito sério. Ele está afirmando que nós, na nossa luta contra o pecado, nós não temos resistido até sangrar. Sabe o que quer dizer isso? Quer dizer que nós temos sido fracos, nós temos sido preguiçosos e presunçosos. Nós não temos lutado contra o pecado, essa é que é a verdade. Nós não temos jejuado pedindo a Deus para nos fortalecer, nós não temos orado o suficiente, a nossa oração não passa de 1 minuto, nós só agradecemos a Deus por mais um dia, obrigado pela comida, obrigado pelo meu trabalho, amém, dormimos ou acordamos e vamos para o trabalho, e assim sucessivamente. Nós não temos investido em oração, nós não temos aproveitado o tempo em oração. Quero que você entenda algo.
Vamos supor que Deus fosse cobrar de nós de acordo com o nosso tempo. Se o dia tem 24 horas, nós trabalhamos 8 horas por dia, dormimos 8 horas por dia. O que nós temos feito com as 8 horas que nos está sobrando? 8 horas dormimos, 8 horas trabalhamos e temos 8 horas para fazer outras coisas. Vamos colocar isso em anos. Vamos supor que eu tenho 60 anos de idade. Então, se 8 horas do dia é 1/3 do dia, então se eu tiver 60 anos, 20 anos seria 1/3 dessa idade de 60 anos. Então, em 60 anos, eu dormi por 20 anos, trabalhei por 20 anos e fiquei 20 anos sem fazer o quê? Irmãos, é tempo de despertar do sono. É tempo de despertar, porque já não temos mais tanto tempo. A volta do Senhor está se aproximando. O Senhor já está à porta. O Senhor está vindo, a trombeta em breve tocará. E o que nós temos feito? Na nossa luta contra o pecado, nós não temos resistido até sangrar. E estáis esquecida a exortação que, como a filhos, discorre convosco? Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, e nem desmaie quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama, e açoita todo filho a quem recebe. Se você se considera um filho de Deus, se você considera um servo de Deus, um filho do Senhor, porque Ele nos trata como filhos, nós devemos entender que o Senhor corrige aquele a quem ama. Ele exorta a todos os filhos. Não diga que você que não tem conseguido vencer o pecado. O mais correto, o mais coerente, o mais perfeito seria você dizer: eu tenho sido preguiçoso, eu não tenho orado o suficiente, eu não tenho meditado nas escrituras o suficiente, eu não tenho orado, não tenho jejuado, não tenho buscado o Senhor em oração nas madrugadas, em momento algum. É isso que você deve afirmar, porque essa que é a verdade. Olha quanto tempo nós gastamos com tantas outras coisas. Eu não sei como é o costume da sua vida, eu não conheço o seu dia a dia e graças a Deus por isso. Graças a Deus que eu não sei o que passa na sua mente, no seu coração, o que você faz 24 horas por dia. Mas se você é filho de Deus, mas se você é servo de Deus, o que você tem feito com o tempo que o Senhor tem te dado gratuitamente todos os dias? Pelas contas que nós já fizemos, você dormiu 8 horas, trabalhou 8 horas. O que você tem feito com essas outras 8 horas que tem sobrado? Será que você tem investido em seriados, novelas, telejornais, filmes, livros vulgares, redes sociais, Facebook, Instagram, WhatsApp, por aí vai? Você deve estar me achando hipócrita por estar usando esse meio, né, o WhatsApp, para vos enviar essa mensagem. Tudo bem, você tem o direito de pensar assim. Mas eu quero que você entenda, esquece a minha vida. Eu vou ter que prestar conta a Deus da minha vida. Aquilo que eu fiz e aquilo que eu também deixei de fazer. Tanto o pecado de fazer uma obra pecaminosa, quanto o pecado também de omissão por não praticar obras de justiça. Nós seremos cobrados dos dois modos, das duas formas, das duas maneiras, por aquele que nos concede viver nessa terra. O que seria resistir até o sangue? Lutar contra o pecado até o sangue. Um exemplo nós temos do próprio Filho de Deus, do Senhor Jesus. Ele teve que resistir até o sangue. A Escritura nos afirma que ele suou gotas de sangue em oração.
lutando contra pecados que nem eram dele. Os pecados dos quais o Senhor estava lutando, tendo que resistir, era o meu e o seu e de todos aqueles que se achegarão a ele. E o Senhor teve que resistir pelos nossos pecados. O Senhor teve que lutar contra os pecados de todo aquele que ele vai salvar e de todo aquele que já tem salvado. E ele resistiu até sangrar, não só até sangrar gotas de sangue, mas depois foi espancado duramente, avidamente, extremamente, até morrer. Isso sim é resistir até o sangue. E nós? Uma lutinha qualquer, um empecilhozinho, um debochezinho, um escárniozinho, uma coisinha qualquer tem feito a gente desanimar, encher a cara na bebida, desestressar fumando um cigarro, um baseado e qualquer outras coisas. Eu não sei com que você gasta o seu tempo, não sei com que você se desestressa, não sei se com seriados, igual eu já disse, filmes, novelas, esporte, entretenimentos, pornografia, eu não sei. Cada um vai ter que prestar conta a Deus do seu próprio pecado, a não ser que entregue a sua vida para Jesus. Aí ele já recebe gratuitamente os benefícios de Jesus Cristo. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. Os 3 primeiros versículos antes desse aí, está escrito o seguinte: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhos, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, e olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, que está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Então, se Cristo tinha uma alegria proposta para ele lá nos céus, ele estava nos céus, ele tinha um trono, ele tem um trono, estava sobre o trono, mas ele, não olhando para a alegria que já estava reservada para ele suportou tudo, resistindo tudo, o desprezo, a ignomínia, a oposição, suportou tudo para que nós tivéssemos força e não desmaiasse na nossa luta contra o pecado. O que quer dizer isso? Não é o desmaiar literalmente, né? Você está lá lutando contra o pecado, desmaiei. Não. Está falando no sentido de desfalecer, de desanimar, de desistir de lutar. Isso que está falando. Cristo não desistiu da sua cruz. Cristo não desistiu mesmo depois de ter sido retalhado, aberto o seu corpo de todas as partes pelo chicote, pelo azorrague de 12 cordas, com limalhas de ferro e chumbo e pontas de ossos que estava nas extremidades do chicote. Cada chicotada que lhe era desferido abria 12 retalhos no corpo dele. E mesmo assim ele não desanimou, mesmo depois de ter sangrado bastante, ter apanhado, ter passado fome e sede, depois de ser coroado com espinhos, ser totalmente maltratado, espancado com uma cana de madeira, uma vara de madeira que não se quebrava,
ela se envergava, mas não se quebrava, estralava no corpo dele, nas pernas, nas costas das pernas, nas nádegas e nas suas costas. Batia muito forte na cabeça, que tinha uma coroa de espinho, e quanto mais ele era espancado, mais os espinhos adentravam o seu crânio. Totalmente sem forças, trêmulo, ele ainda tinha que carregar uma cruz pesada e subir um lugar distante, saindo da cidade, andando descalço, ferido, por uma terra quente e desértica, cheio de nardos e espinhos, cascalhos aquecidos e pontiagudos. Muitas das vezes cambaleando de um lado e do outro, ele caía, mas arranjava força, porque ele estava determinado a nos salvar. Esse é o exemplo que nós temos para não desfalecer e não desanimar. Será que eu preciso falar outra coisa para você resistir? Será que eu preciso pintar um quadro mais vermelho do que este para que você possa lutar contra este pecado? Ora, na vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até o sangue. E estáis esquecido da exortação que, como a filhos, discorre convosco? Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, e nem desmaie quando por ele é reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama, e açoita toda quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como a filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se está sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Logo sois bastardos. Gálatas 5:16. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfarei a concupiscência da carne. Porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito milita contra a carne. Porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sobre a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Como podemos ser chamados filhos de Deus se andamos nessas obras da carne? É resistir até o sangue, até sangrar, para não praticar nenhuma dessas obras que eu citei. Mas se o Senhor não está te corrigindo com esta palavra, é sinal de que você não é filho de Deus, e até então você tem sido e é um bastardo. Não sou eu que estou dizendo isso, é a palavra de Deus. A palavra é severa contra nós. Na carta de Romanos, no capítulo 1, a partir do versículo 18, está escrito assim: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Porquanto, o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem indesculpáveis, fiquem sem desculpa. Porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças.
Antes, em seu discurso, se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do Deus de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Pelo que também Deus os entregou. Foi Deus que os rejeitou, Deus que os deixou a praticar tudo aquilo que eles querem. Tudo aquilo que os homens bastardos hoje vivem, que ainda não são feitos filhos de Deus, eles vivem dessa maneira, conforme Romanos 1, 24 em diante. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências dos seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que ao Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente, também, os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homem com homem, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contendas, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Esta é uma palavra dura, meus irmãos. Como podemos dizer que somos filhos de Deus e andar nessas obras, praticando essas obras das trevas? Se nós andamos praticando essas obras, conforme o versículo 8 de Hebreus, do capítulo 12, nós não somos filhos, mas somos bastardos. Mas se está sem correção, de que todos se têm tornado os participantes, esses todos são os filhos de Deus, se tornam participantes da correção de Deus. Mas se está sem correção, logo não são filhos, são bastardos. Além disso, tínhamos nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam, e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? O que quer dizer isso? Quando nós estamos ou estávamos debaixo do domínio dos nossos pais na carne, que é isso, é o nosso pai e a nossa mãe, os nossos progenitores, o seu pai, a sua mãe, o meu pai e minha mãe, eles nos corrigiam. Eles faziam aquilo que, de acordo com o que eles achavam justo e correto, nos castigavam. Muitas vezes nos batiam, nos colocavam de castigo, nos proibiam disso ou daquilo, e nós os respeitávamos. Agora nós temos um Pai que é Deus, é soberano, está acima de tudo e de todos. Ele nos mostra através da sua palavra como nós devemos andar. E mesmo depois de nos haver mostrado, ainda nós
andamos de acordo com os desejos pecaminosos, conforme nós vimos o que está escrito em Romanos, somos dignos de morte os que tais coisas praticam. O que faremos nós se quando chegar o dia do juízo de Deus, Deus ao apresentar a forma que vivemos nessa terra, Ele olhar que nós mesmo depois de Deus ter matado o seu filho, sacrificado o seu filho em nosso lugar, nós ainda vivemos de acordo com o pecado, de acordo com as trevas, de acordo com Satanás. O que será de nós, irmãos? Se Deus é justo, Ele terá que nos lançar nas trevas exteriores, nos lançar no lago de fogo que arde com enxofre. E ali nós vamos arder eternamente, gritando. Mas eu quero que você entenda, assim como na parábola do Lázaro e do rico. Lázaro foi para o seio de Abraão ser consolado, o rico estava em chamas. Lá ele orou: Pai Abraão, tem misericórdia. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo e me refrescar a língua. Irmãos, no inferno não é lugar de fazer oração. Quando a pessoa está no inferno, não há mais lugar para arrependimento. Não há lugar mais para oração. É lugar para choro e ranger de dentes. O rico da parábola falou: então manda Lázaro falar para meus irmãos para não vir parar aqui neste lugar de tormento. O que Abraão responde? Não. Eles têm Moisés e os profetas. O que quer dizer? Eles têm a lei de Deus, têm a palavra de Deus. Mas o rico falou que não. Se levantar alguém dentre os mortos, eles vão acreditar. Aí o pai Abraão fala: se não acreditam em Moisés e não acreditam nos profetas, de modo nenhum crereis, ainda que levante alguém dentre os mortos. Hoje nós aqui, meus irmãos que estão me ouvindo, nós temos Moisés e temos os profetas, nós temos a palavra de Deus e ainda temos um testemunho mais poderoso. Alguém levantou dentre os mortos. O próprio Jesus, o Filho de Deus, levantou dentre os mortos. Nós não temos desculpa. Conforme o texto que nós lemos, nós somos indesculpáveis perante Deus se nós vivemos de modo tenebroso, de modo vergonhoso, de modo desonroso. Então, se você anda nessas obras, nessas práticas que eu disse, é melhor que haja um lugar para arrependimento. Continuando a leitura de Hebreus 12, 9. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por um pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Então o Senhor nos corrige para sermos santos. Eu quero que você entenda, você vive numa prática de pecado, praticando o mesmo pecado sempre, sempre, sempre. E o Senhor é aquele que vai dando corda. Porque em Romanos nós lemos que o Senhor é que nos entrega um sentimento perverso para praticar aquilo que não convém. Então o Senhor deixa nós andar de acordo com a nossa própria vontade. E assim nós vamos pecando, 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 pecando. Até chegar a hora do julgamento, a hora do juízo de Deus. Aí dói, aí sofremos, colhemos os frutos amargos daquilo que nós estamos semeando em corrupção, em pecado. E nós teremos que prestar conta para Deus, porque Ele quer nos corrigir para aproveitamento, Ele quer nos disciplinar, a fim de sermos participantes da sua santidade. Deus nos disciplina para sermos santos como Ele é santo. Olha o versículo 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então devemos andar em paz com as pessoas, não vingar uns aos outros, não irá contra o irmão, não
proferir palavras duras, nem palavras de juízo, porque nós vamos ter que dar conta a Deus de toda palavra frívola que falarmos aos homens. Isso serve também para os pregadores, que muitas das vezes pregam algo que Deus não mandou, que Deus não ensinou na Escritura. Também terão que dar conta de todas essas palavras frívolas que foram faladas aos homens. Porque se um pregador pregar qualquer coisa que é contrária à palavra de Deus, e por causa disso os ouvintes forem para o inferno, Deus vai cobrar o sangue dessas pessoas que foram para o inferno das mãos desses pregadores. Mas se as pessoas que ouviram esses pregadores e também foram para o inferno, eles também terão a responsabilidade, porque a palavra de Deus está aí para nos ensinar, para saber o que é certo e o que é errado. Porque de acordo com 2 Timóteo 4, são essas próprias pessoas que forjam, que fabricam, que fazem para si mestres segundo as suas próprias concupiscências. Sabe o que quer dizer isso? É eu escolher uma igreja, é eu escolher um pregador que só fala aquilo que eu quero ouvir. Então tome cuidado, porque vai chegar o dia da disciplina eterna, o dia do juízo eterno, o dia da separação dos bodes e das ovelhas, a separação daqueles que servem e daqueles que não servem, daqueles que são escolhidos e daqueles que não foram escolhidos. Porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Vamos orar, vamos falar com Deus. Grande Deus e eterno Pai, nesta hora nos colocamos na Tua presença, primeiramente para agradecer por essa palavra, ainda que uma palavra de correção, ainda que uma palavra dura, mas também, Senhor, sabemos que se o Senhor está nos corrigindo é porque o Senhor nos ama, porque a Tua palavra diz que o Senhor o corrige aquele que o Senhor ama, o Senhor só corrige a filhos. E se o Senhor nos corrigiu é porque nós não somos bastardos, ó Pai. Mas também eu quero te dizer e te pedir, Pai, que se porventura temos praticado algo que se configura como obra dos bastardos, nos perdoe, ó Deus, nos purifica, limpa as nossas vestes no sangue de Jesus Cristo, branqueia e alveja as nossas vestes no sangue de Jesus para que ela possa se tornar branquíssima, para que nós possamos participar da árvore da vida, para que possamos receber o galardão que é a vida eterna, Pai. Limpa os nossos corações de todo pecado, de todo desejo contrário à Tua vontade, à Tua palavra. Limpa os nossos corações e nos amolde, para que possamos andar firmes com o Senhor, Pai. Peço que nos perdoe, porque temos muito que aprender com o Senhor. Eu te peço que continue nos exortando, continue nos ensinando, continue nos disciplinando. Se for necessário nos castigar para nos santificar, que seja feita a Tua vontade, não a nossa, Pai, em nome de Jesus. Que possamos beber também deste cálice do Senhor. Muito obrigado por esta palavra. Em nome de Jesus te agradecemos. Que assim seja. Amém. E graças a Deus. Eu te abençoo em nome de Jesus Cristo. Receba essa palavra no seu coração e a pratique, para que você possa ser encontrado como filho e não bastardo. Fique com Deus. Até a próxima, se Deus quiser.